Cheguei. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar de volta. Vamos lá? Vamos para uma nova semana? Uma semana que vai ser maravilhosa, tenho certeza. Só coisa boa acontecendo. Tô indo lenta ainda. Tô com sono. Soneca hoje. Soninho. Fiz os eventos hoje de manhã. Organizei os posts hoje de manhã. E agora a semana inteira tá show. Estamos 100% organizados. E vamos lá, né, gente? Vamos lá para mais uma semana juntos. Semana meio... Aqui em São Paulo tá nublado, um friozinho úmido. Solzinho que não serve pra nada. De luz de micro-ondas, sabe? Dá mais sono ainda, né? Ontem eu fiz uma instalação de um papel de parede aqui em casa, gente. Nossa, comprei papel de parede na Shopee. E dei um tapa no visual do meu quarto. Ficou tão legal. Eu tô com uma dor no antebraço, assim, esse músculo aqui, não sei qual é, tríceps. De coisar com a espátula, né, pra tirar as bolhas. E nada que Dorflex não resolva. Mas eu tô preguiça, sono. Vamos pegar no tranco. Vamos pegar no tranco juntos. O nosso tema de hoje é como organizar a rotina do RH em startups sem uma equipe grande. E aí, gente, eu tomei uma decisão hoje de manhã que a gente vai fazer nessa temporada 20 episódios, tá? Acho que tá bom, né? 20 episódios nessa temporada. Deixa eu mudar pra cá. Vão ser 20 episódios. Opa, pegou outro vídeo aqui que tava aberto. 20 episódios nessa temporada. E aí eu vou começar uma temporada nova que eu já decidi o assunto. Na nova, a gente vai falar sobre quem quer entrar no mercado de tecnologia, quem quer dicas para entrar em tecnologia. Nos últimos dias, no LinkedIn, chegou uma galera que é seguidor do Gabi Bo, do Job na Gringa. E o pessoal tá me mandando muita mensagem no e-mail do LinkedIn. E eu não consigo dar conta do meu e-mail. É muita mensagem. Então eu vou fazer as lives, que daí eu consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo. O que vocês acham? Então eu vou falar só sobre mercado de tecnologia e quem quer trabalhar na gringa. A partir de... Quando? A partir de... Cadê minha agenda? Deixa eu ver a data. Deixa eu ver algum navegador. Tem 1000 navegadores aqui. Um tem que ter a data, né? Onde é que eu botei? Aqui? Não. Tô perdida. De tanto navegador aberto. Então a gente vai essa semana e a próxima, a partir do dia 18 de agosto, a gente fala sobre mercado de tecnologia especificamente, tá? E eu vou trazer algumas experiências que eu tive com empresas internacionais e tal, pra quem quer essas dicas aí de como direcionar a sua carreira pra lá. Beleza? Bem-vindos, pessoal do LinkedIn, não vejo vocês. Se quiserem dar um oi nos comentários, eu gosto. Tá bom? Vamos lá, então. A gente está falando sobre RH para startups e tecnologia. Achei super importante recomeçar essa temporada falando sobre esse tema, porque não é um tema que eu falo muito, eu acabo falando mais com os candidatos do que com os RHs. Só que boa parte das reclamações que os candidatos trazem são por causa de RHs ruins. E eu acho que eu posso fazer uma diferença aí. Então decidi trazer esse tema nessa temporada, tá? 20 episódios, vamos até o final da semana que vem. E dia 18 a gente fala sobre tecnologia, mercado de tecnologia, oportunidades na gringa e tal. Bruno, seja bem-vindo no Instagram. Tô no Instagram e no LinkedIn vídeo, tá, gente? E logo depois que eu finalizo, esse conteúdo fica no meu feed do Insta, mariana.gaida. E no meu canal do YouTube, youtube.com/marigaida. Lá eu demoro um pouquinho mais para colocar,
Tô até precisando colocar umas novas, mas vou fazer isso, prometo. Bom? E aí hoje a gente vai falar sobre como organizar a rotina do RH em startup sem equipe grande. E, em geral, startup é sinônimo de equipe pequena, né? Não tem grana, não tem dinheiro para contratar muita gente. Então, tem que fazer funcionar com quem tem em casa. Eu levei, acho que quase um ano de Uncover para contratar uma analista, que na verdade era uma estagiária, Belzinha, entrou como estagiária, 3 meses foi efetivada, faz um trabalho incrível aqui no Uncover, brilhante. E daí eu contratei uma recrutadora no início do ano, que é a Dessa, e agora chegaram o Alan e a Ana. O Alan estagiário, cuida de facilities, bem-estar, saúde mental, tudo mais. E a Aninha, especialista em folha, foda pra caramba, faz um trabalho muito legal. Então, assim, construí esse time com quase 2 anos da empresa, mas foi praticamente um ano solita, na cara, na coragem, muito Google Spreadsheets. Esse foi o meu início aqui da Uncover. E em geral é isso, tá, gente? Em geral é isso que acontece nas startups. Então, a equipe da RH tem que ser muito bem selecionada para as necessidades. E eu vou dizer que assim como software, a gente tem que ter muita certeza quando a gente toma a decisão de uma contratação. Software, que se for cancelar depois porque não está usando, tem que pagar multa para cancelar contrato. E pessoas, porque é horrível tu ser contratado numa empresa e aí a empresa identificar que não vai ter como te pagar ou que não faz sentido aquela posição naquele momento e rua. Horrível, né? Então a gente tem que ter muita cautela nas contratações de startup para não causar uma experiência ruim em alguém. Seja muito bem-vindo, Evandro. Evandro mandou uma boa tarde lá no LinkedIn. Seja muito bem-vindo. Muito feliz de te ter aqui. Então, equipe de startup é isso mesmo, tá? A equipe é pequena e a gente tem que se organizar a rotina para funcionar com essa equipe pequena. Eu trouxe, como sempre, 3 dicas práticas aqui pra gente conseguir organizar nossos pensamentos. Eu, principalmente. Primeira delas, crie um calendário mensal com foco nas entregas obrigatórias e rituais culturais. Teve muita coisa, gente, que eu estabeleci quando eu cheguei aqui na Uncover. E esse é o objetivo do fundador de startup em contratar uma pessoa com experiência. É ela que vai dizer o que precisa ser feito. Levi, seja muito bem-vindo no Instagram. Foi o que eu fiz aqui. Eu trouxe a minha bagagem, minhas horas de voo, de outras experiências e fui implementando coisas que a empresa não tinha. Quando eu cheguei aqui, a empresa tinha a Uncover tinha 23 pessoas. Nós estamos com 91 ou 92 agora. Então, vocês conseguem entender a velocidade que a gente vem crescendo e com salário médio de 15 mil reais. Então, não é um monte de gente, braço e vaga operacional. É gente muito técnica. Às vezes a empresa cresce 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Até é um artigo que eu tô para fazer para vocês na News. Das Big Techs e como elas contratam, né? 1.000 contratações, 2.000 contratações, né? Num ano, assim, ou até mais. Mas um monte de vaga operacional. Muita gente call center, atendimento, né? No nosso caso, são vagas super técnicas, super, sabe, muito particulares do nosso negócio, de conhecimento de dados e mídia, e dados de mídia. Então, a gente cresceu muito nesse período, e aí muitas coisas começaram a ser uma necessidade. Com 20 e poucas pessoas, a comunicação ela é muito orgânica, sabe? Todo mundo participa de tudo. As reuniões, sabe, faz uma reunião sobre um negócio do produto, entra das 20 pessoas, entram 15, sabe? Não entra o financeiro, sabe? Mas as outras já estão na reunião. Então é muito mais fácil de manter todo mundo alinhado, comunicado, sabe? Sabendo o que está rolando. Quando a empresa começa a crescer, os fóruns começam a se dissolver. E aí se criam várias pequenas empresas, pequenas equipes, pequenos times. E aí as reuniões começam a ser com 3, com 5 pessoas. Se é uma reunião com o time inteiro, 10, 12, sabe? Que já são mais espaçadas, as pessoas se falam menos.
em reunião, em rituais, assim, né? Em reuniões periódicas. E acabam falando mais pelo Slack, por e-mail, seja qual for o canal de comunicação interna que a empresa adotar. Então, a gente tem que criar um calendário que garanta uma comunicação interna clara, transparente, organizada, cadenciada, para que todo mundo saiba onde é que a gente está indo, quais são as prioridades daquele período. E aí tem algumas entregas que são obrigatórias e outras que são rituais de cultura. Comunicação interna está mais conectado com cultura. A Uncover, que é uma empresa que pausou meu Instagram aqui por causa da bateria, deu aquele aviso de 20% de bateria. E aí eu volto meio sem som, o som fica todo cagado depois. Então vamos lá, acho que vocês devem estar me ouvindo. Comunicação interna é cultura, é a forma que a empresa comunica. Na Uncover não tem reunião de porta fechada. Todo mundo sabe de tudo desde o seu primeiro dia. Faturamento, salário, a gente abre vaga com o valor de salário. Se vocês olharem lá no uncover.co/careers.co, não tem o M no final, tá? CO, the company. Careers, carreiras em inglês, Daniel, seja bem-vindo. Vocês vão ver que tem salários, os salários e os benefícios da nossa vaga, das nossas vagas abertas, né? Isso é comunicação, isso é cultura. Então, isso é um ritual de cultura. O que é entrega obrigatória? Fechamento da folha, compra de benefícios, que seja mensal, por exemplo. Todo mês tem que botar o dinheiro no cartão do pessoal do VA e do VR. Todo mês tem que pagar o sindicato. Todo mês tem fatura dos fornecedores de benefícios para pagar. Então faz um calendário, alinha com a área financeira. Às vezes o financeiro e o RH é a mesma coisa, é a mesma pessoa, o mesmo timezinho ali. Alinha, faz um calendário organizado para garantir que tudo isso esteja bem atendido. Então tem um lado entregas obrigatórias e tem rituais culturais. Um calendário único já resolve isso, tá? Eu gosto muito do Google Calendar, que a gente consegue classificar por cores os eventos. Então, tudo que é HR Ops, operação de RH, essas coisas de departamento pessoal, folha, benefícios, tal, obrigações, eu coloco vermelhinho. Tudo que é recrutamento e seleção, roxo. Tudo que é planejamento, estratégia, discussão de organograma, discussão de orçamento, azul. Tudo que é treinamento, roxinho, lilás. Entendeu? Então é assim que eu me organizo, eu consigo ver naquela semana qual é o meu foco. Pra mim me ajuda demais na minha cabeça. Léo, seja muito bem-vindo. Pra mim, mentalmente é muito bom. Então fica mais uma dica, além do calendário mensal, vocês usarem cores, tá? Isso ajuda muito a vocês verem como é que vocês estão distribuindo, como é que vocês estão investindo o tempo de vocês. Ou às vezes gastando. Segunda dica, use automações simples. Como, por exemplo, Google Forms e Zapier. O Zapier é muito bom. Ana Gabriela, seja muito bem-vinda. Gente, o Zapier é muito bom. Eu queria até explorar um pouco mais. É que agora a gente está usando Slack e Notion aqui na Uncover. O Slack para mensageria interna e o Notion como repositório de informações. O correspondente disso para a Microsoft seria o SharePoint, como Notion, como repositório de informações. E o Microsoft Teams para mensageria interna, igual o Slack. E o próprio Slack, o Notion, já tem uma série de automações. Então, se eu subo uma tarefa nova no quadro do meu time para alguém fazer, chega uma mensagem no nosso grupo. Mari Gaida adicionou um card, não sei o que, aí aparece ali o resuminho do card. André Rodrigues, seja muito bem-vindo. E eu gosto muito, tá? Ou, por exemplo, admissionais, formulários, pesquisas, vocês mandam um Google Forms para o candidato aprovado no processo seletivo mandar os dados pessoais e os documentos dele para admissão. Quando ele preencher, se vocês conectarem esse Google Forms com o Zapier, pode aparecer um e-mail, chegar um e-mail, ou uma mensagem na mensageria interna dizendo: dados do fulano de tal estão ok para processo admissional. E aí segue o processo. Flávio, Ju, sejam muito bem-vindos.
Então, usem essas automações que são simples. São bem simples mesmo, tá, gente? Poucos minutos ali que vocês se dedicam. Tem tutorial para tudo. Dentro da própria ferramenta, no Me Ajude lá do Notion, já tem um monte de coisa. Do Slack é a mesma coisa. E se tá esquisito, se vocês não estão entendendo pelo tutorial, YouTube, gente. Eu diria mais, TikTok. Eu adoro pesquisar coisa no TikTok. Eu sou uma pequena produtora urbana, né? Sou mãe de planta. Sou mãe de criança, mãe de peixe, mãe de planta. Ó, tô com uma nova aqui no escritório, inclusive. Bem bonitinha. Bambuzinho da sorte, isso aqui. Tudo minhas plantinhas dão certo aqui em casa porque é TikTok. Tudo eu pesquiso no TikTok. Como cuidar de tal planta, como adubar tal planta, como podar tal planta. Adoro, adoro. E vai ter um monte de automação e coisa que vocês vão descobrir no TikTok. Se não tiver no YouTube, tem no TikTok alguém que já fez. É muito bom. É muito bom. Eu gosto muito do TikTok. Esses dias eu li um negócio que dizia assim, ó. O Instagram são pessoas falando de pessoas. E normalmente delas próprias. E o TikTok são pessoas falando de coisas. Coisas, conhecimentos, vivências, experiências, dicas. Por isso que eu gosto do TikTok. É uma fonte de conhecimento infinita. Não tem como consumir tudo que tá lá. É infinito. Tá? Então busquem automações simples. Se tiver muito difícil, não é a solução que vocês precisam. Tem que ser um negócio simples, que automatize, que seja rápido e que facilite a rotina de vocês. Terceira dica pra gente encerrar, que eu sempre me passo no horário. Priorize entregas com impacto direto no time. Admissão ágil, onboarding bem feito, folha sem erro. No início da temporada eu falei pra vocês que a relação de trabalho é uma relação comercial. A empresa entrega o salário e o funcionário entrega o serviço. É simples assim. Se a empresa estiver pagando pouco e o funcionário estiver trabalhando muito, tá injusto. Se o funcionário estiver moiteando, a gente fala no sul, tá na maciota, tá na moita, não tá trabalhando direito, e a empresa tá pagando ele certinho e bem, sabe, pagando uma remuneração boa, tá injusto. E pra gente, o que a gente tem controle da empresa? O que a empresa tá fazendo pelo funcionário para ele fazer um bom trabalho? Quais são as condições que a empresa tá dando para ele fazer um bom trabalho? Então, já que é nisso que a gente tem controle, vamos dar uma experiência excelente, maravilhosa, 100%, para daí só faltar o funcionário fazer a parte dele? E aí é salário, benefício básico, né? Necessidades básicas, dinheiro para a pessoa ter qualidade de vida. Admissão rápida, fácil, sem muito enrosco de envio de documento. Claro, tem algumas coisas que são da lei, são obrigatórias, são mandatórias. Mas o que dá para facilitar, vamos. Onboarding bem feito, eu fiz onboarding hoje de manhã. O feedback é positivo, é na hora. Eu faço um intervalinho sempre que eu vou estender uma roupa, tomar um café, pegar uma água. E, inclusive, minha água ficou no filtro de água, agora que eu lembrei. Servi, não tomei. Salvador, seja muito bem-vindo. E aí eu parei nesses minutinhos. Quando eu voltei para a sala, eu liguei o microfone, acho que eu não tinha ligado a câmera ainda, e aí o pessoal tava falando, nossa, que legal esse onboard, as duas pessoas novas, né, estavam falando entre elas, nossa, que legal esse onboard, nunca tinha tido um onboard tão completo, tão organizado, sabe? É esse o impacto que a gente tem que dar. Da pessoa olhar e dizer assim, ó, tá, com 2 horas aqui de sessão de orientação, eu já entendi tudo. Já sei o que é para eu fazer, já tenho os acessos, já entendi. Eu mostro assim um fluxo de trabalho da empresa inteira que dá o big picture, que a gente chama, a visão inteira da empresa, onde é que essa pessoa está no processo, o que vem antes dela, o que vem depois, quem é que depende dela e de quem que ela depende, quem é que depende dela. É maravilhoso. Fê, seja muito bem-vindo. É maravilhoso isso, gente. Porque tu já começa jogando full. Tu tem todos os recursos para te trabalhar, sabe? Então o onboarding tem que ser bem feito. E a folha de pagamento não pode ter erro. 0, não pode ter nenhum erro. Nada pago a mais, nada descontado a mais, não pode atrasar, não pode ter erro de dado bancário.
Dediquem tempo em revisar detalhe por detalhe e que passe por 2, 3 pessoas as informações antes de ir para contabilidade. Normalmente a contabilidade é externa. A maior burrada é a empresa que quer internalizar a contabilidade. Não vale a pena. Jana, seja bem-vinda. Beleza, gente. Simples aqui, ó. Nada de absurdo. Calendário mensal com as entregas obrigatórias e rituais culturais. Automações simples. Tem automação é um negócio que tem uma infinidade. Por que eu consegui ficar quase 1 ano sozinha aqui na Ancover, cuidando de todo o RH? Era pouca gente. E tudo que eu pude eu automatizei. Tudo que eu podia sair fora do processo, deixar o processo rolando sozinho, fiz. E o terceiro ponto, entregas com impacto no time. Admissão, onboarding e folha. Se essas 3 coisas estiverem bem atendidas, inclusive o próprio time de RH, Otávio, seja bem-vindo, que bom te ter aqui. O próprio time de RH vai ter mais tempo livre, mais disponibilidade para inventar coisas legais, coisas diferentes. Porque admissão, onboarding e folha é o básico. O onboarding já dá para inventar os negócios. Já dá para fazer uns negócios diferentes, uns negócios mais que mudam a experiência do funcionário. Mas sabe o que é onboarding bem feito? RH que entende do negócio. Esquece. Não tem. RH que entende do negócio, que sabe para onde é que a gente está indo, como é que a gente está fazendo. Não tem discussão. 21 minutos e 39 segundos, chega de papo. A gente começar a segunda-feira já está excelente. Eu adoro vir aqui. Eu adoro vir aqui que me organiza a cabeça. Às vezes eu tô meio na lenta. Eu entro aqui com vocês e eu já pego o ritmo de novo. Coisa bem boa. Coisa bem boa. Muito obrigada. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Amanhã eu volto à 1h para falar de ferramentas. Então a gente vai seguir nesse tema, que inclusive a chapa tá bem quente aqui sobre ferramentas na Ancover, porque a gente está avaliando empresas. Emerson, que bom te ter aqui de novo. A gente está avaliando fornecedores para software de RH. Então a gente fala sobre isso amanhã e eu vou falar a real. Vocês querem ver? Eu falo amanhã. Como sempre, um prazer imenso. Muito obrigada. Vejo vocês amanhã. Obrigada, Esther. Esther falou muito bom. Que bom te ter aqui, Esther. Amanhã eu tô aqui de novo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.